Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre empuxo. Eu vou discutir essas ideias já dentro de um problema. Exemplo número 1. Aqui nós temos um cilindro circular reto com altura de 30 centímetros e área da base de 10 centímetros quadrados. Esse cilindro está flutuando em água na sua posição vertical e ele tem 2/3 da sua altura debaixo d'água. Em seguida, nós aplicamos uma força para baixo na tampa superior desse cilindro, fazendo com que ele afunde um pouco mais e agora tenha 5/6 de sua altura debaixo d'água. As perguntas que ele faz nesse problema são a densidade do cilindro e depois a intensidade da força F aplicada na segunda situação. Foram dados alguns dados adicionais aqui. Bem, a ideia de empuxo é a seguinte: toda vez que nós colocamos um objeto qualquer dentro de um fluido de uma forma geral, nesse caso aqui um líquido, esse líquido acaba fazendo uma força sobre esse objeto, tentando jogar ele para cima. Então, empuxo nada mais é do que a força que o líquido ou o fluido de uma forma geral faz sobre o objeto para cima. E aqui as fórmulas. O peso, se nós vamos precisar dele, sabemos que é massa vezes gravidade. A densidade de qualquer material, massa sobre volume. E aqui a expressão nova. O empuxo ele é igual a densidade, gravidade vezes volume. E não é qualquer densidade e volume que aparece nessa fórmula. Nós temos que saber o significado direitinho. Esse D que aparece aqui é a densidade do fluido, do líquido, que faz o empuxo. E o V que aparece nessa expressão é o volume do objeto que está dentro da água. Só a parcela que está dentro do líquido é que importa na fórmula do empuxo. Então vamos lá, vamos analisar a primeira situação descrita no enunciado. Nós temos um cilindro de altura H, só que com 2/3 de sua altura debaixo d'água, o restante acima dela. Sobre esse objeto atua a força peso para baixo, a força gravitacional, só que a água faz também sobre esse cilindro uma força para cima, que é o empuxo. No final das contas, nós temos que o empuxo acaba equilibrando o peso, porque ele falou que esse objeto fica flutuando na água. Ele nem desce e nem sobe. Então nós temos que o empuxo é igual ao peso. Se repararem bem, nós temos informações nesse problema para calcular o empuxo. Nós temos a gravidade, 10, a densidade da água, 1, e o volume que está debaixo d'água. É esse que entra na expressão do volume. O volume que está debaixo d'água é um material, um cilindro com área da base 10 centímetros quadrados e uma altura de 20 centímetros debaixo d'água. Então, volume, área da base vezes altura, nesse caso vale 200 centímetros cúbicos. Pegando essas três informações, jogando na fórmula de empuxo, nós temos que o empuxo vale 2 newtons. E como o empuxo ele acaba equilibrando o peso também vale 2 newtons. Então, uma análise muito importante nos deu medidas importantes aqui, que eu vou utilizar ela aqui do lado para responder a letra A densidade do cilindro. Se o peso do objeto do cilindro é 2 newtons, a sua massa 0,2 kg. E o volume, para colocar na fórmula, tem que ser o volume total do material. Aqui não tem parte de baixo ou acima d'água. E o volume total do material, o volume de um cilindro com área 10 centímetros quadrados e altura 30, área da base vezes altura, 300 centímetros cúbicos de volume. Jogando esses valores na equação da densidade, nós temos que a densidade do nosso material, 2/3 de grama por centímetro cúbico. Vou destacar aqui. Pronto, respondemos a pergunta que foi feita na letra A. Agora vamos analisar a segunda situação do enunciado para tentar responder a letra B. Então, coloquei novamente o meu cilindro com altura H, só que agora ele tem 5/6 de sua altura debaixo d'água. Sobre esse objeto ainda atua o peso, que tem o mesmo valor, esse peso não muda. O empuxo para cima
esse muda o seu valor. Dá para entender direitinho porque isso acontece. Ele tem uma parcela maior debaixo d'água, então ele acaba aumentando o seu valor. E por último, a força F aplicada para baixo. Novamente, essas três forças se equilibram porque o objeto continua flutuando, então nós temos que o empuxo para cima está equilibrando o peso e a força F para baixo. Nós temos novamente dados suficientes para calcular o empuxo nesse problema, que foi o valor que mudou da situação da primeira para a segunda. Gravidade e densidade continuam com o mesmo valor, só que o volume agora é diferente. A área da base ainda continua sendo 10 cm², só que nós temos agora uma altura de 25 centímetros debaixo d'água. Fazendo as contas, volume igual a área da base vezes altura, nós temos 250 centímetros cúbicos de volume agora debaixo d'água. Colocando essas três informações na equação do empuxo, nós temos que o empuxo agora ele vale 2,5 newtons. Como o peso continua valendo 2 newtons, nós temos que a força F tem que valer 0,5 newtons para manter o equilíbrio. Vou destacar o seu valor aqui e pronto, respondemos a pergunta que foi feita na letra B. Esse foi o primeiro exemplo. Agora vamos para um segundo exemplo. Nesse exemplo eu coloco um cubo de aresta 20 centímetros, então ele tem dimensões 20 por 20 por 20. Ele é colocado em um recipiente que contém óleo e água agora, são dois líquidos. E continua em equilíbrio, quando totalmente imerso dentro desses dois líquidos, conforme mostra a figura lá embaixo. E ele quer que, da gente, nesse problema, que achamos a massa desse cubo. Então, se olhar para a situação, dá para entender direitinho o que está acontecendo. O nosso objeto ele está em equilíbrio, quer dizer que tem um conjunto de forças agindo sobre ele, que nós temos que determinar quem são, e no final das contas, essas forças se equilibram. Então, vamos marcar as forças sobre esse cubo. Esse cubo tem a força-peso, tentando jogar ele para baixo. Tem também o empuxo número 1, que eu chamo de empuxo que a água está fazendo sobre esse cubo. Porque existe parcela desse material dentro da água, uma quantidade de volume debaixo da água. E por isso a água faz o empuxo número 1 nesse objeto para cima. Também temos o empuxo número 2, por causa da porção desse cubo dentro do óleo, o óleo faz um empuxo também nesse objeto para cima. E nós temos dados para que possamos calcular o empuxo número 1, que é o da água, e depois o empuxo número 2. Mas vamos com calma. Primeiro, com relação à água. Sabemos que o empuxo ele é igual a dGV, a expressão que eu coloquei aí embaixo. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, gravidade vale 10, e o volume que está dentro d'água, já que ele é um cubo, a base é 20 por 20. O que muda no volume que está dentro da água e o volume que está dentro do óleo é apenas a altura. Então, dentro da água, que é o que nós estamos calculando, nós temos área 20 por 20 com altura de 5. Então, o volume é 20 vezes 20 vezes 5, 2.000 centímetros quadrados de volume dentro da água. Se jogarmos esses três valores na expressão do empuxo, nós temos que o empuxo número 1 igual a 20 newtons, o empuxo que a água faz sobre o objeto. Vou colocar aqui embaixo, esses são os valores para o óleo. Densidade 0,8, gravidade 10. E agora o volume é 20 por 20, que é a base do material, vezes uma altura de 15 centímetros. Então, 20 vezes 20 vezes 15, 6.000 centímetros cúbicos de volume nesse caso. Colocando esses três valores na expressão do empuxo, na sua fórmula, nós temos que o empuxo número 2 é igual a 48 newtons. É o empuxo que o óleo faz sobre o cubo. E depois estabelecemos o equilíbrio, já que o peso para baixo está sendo equilibrado pelos dois empuxos para cima. Nós temos que o peso tem que valer 68 newtons. E, portanto, uma massa de 6,8 kg desse material.
Beleza, respondemos a pergunta que ele fez. A massa do cubo, 6,8 quilos. Muito bom, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma. Se isso aconteceu, peço que curtam lá o vídeo, compartilhem também com os amigos, hein? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.